Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bom, primeiro, antes de tudo eu quero pedir desculpas, porque no vídeo de apresentação eu disse que toda sexta-feira ia sair um vídeo e na sexta passada era pra ter um vídeo, não teve. Eu acabei me enrolando aqui em casa nas coisas que eu tinha que fazer, acabei esquecendo, não tive muito tempo pra gravar, mas agora eu já tô mais organizado e o vídeo vai sair no dia certo a partir de agora. Segundo, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que acreditaram na proposta do canal e se inscreveram. Até o momento já temos 20 inscritos, então eu quero agradecer de coração a todos vocês que acreditaram no canal, que se inscreveram e que me deram uma chance. E o primeiro vídeo já tem 50 visualizações, então pra mim isso é um marco grande, pode parecer pequeno, mas pro começo assim eu já fico muito feliz. Obrigado a todos vocês e chega de enrolação, vamos logo pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje, nessa primeira resenha que eu vou fazer aqui no canal, eu escolhi um livro que ele me tocou muito quando eu li ele a primeira vez. Ele é um livro muito interessante de ler e ele conta uma história bem profunda. Eu estou falando desse livro aqui, chamado O Colecionador de Lágrimas, do autor brasileiro Augusto Cury. Ele é um romance histórico-psiquiátrico e só pela capa você já tem uma noção do que o livro fala. O livro fala na verdade sobre um professor, que ele é especialista em nazismo e Segunda Guerra Mundial. Esse professor, o nome dele é Júlio Verne. E de repente ele começa a ter pesadelos, ele começa a ter muita insônia na verdade à noite, e ele começa a ter pesadelos com as atrocidades que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Ele começa a ter pesadelos com isso como se ele próprio estivesse vivendo naquelas situações. E a partir disso, o passado começa a ser bem vivo para ele, ele começa a realmente viver esse passado nesses pesadelos que ele tem. O Júlio Verne ele é professor de história, ele dá aula numa universidade. E a partir do momento que ele começa a ter esses pesadelos, ele começa a mudar a dinâmica das aulas dele para poder ensinar melhor os alunos. Por quê? Esses pesadelos que ele tem, ele sonha como se ele fosse o observador. Como assim, observador? Ele sonha como se ele estivesse desempenhando algum papel, como se ele fosse ou um nazista, ou um judeu, ou alguém que fazia parte da SS, que era a polícia de Hitler naquela época, enfim. Ele era o observador de algum caso crítico, de alguma situação de conflito que ocorreu na Segunda Guerra. Então ele, nos sonhos, ele vivia aquilo realmente. E ele acordava possesso, ele acordava nervoso, porque ele se acusava de ser covarde, de ser omisso, de não fazer nada a respeito daquelas situações. Para vocês terem uma noção, no primeiro capítulo começa com um relato real de uma pessoa que viveu ali a situação real, só que no livro o autor transformou para como se fosse um sonho. Começa com um observador observando a cena de um extermínio judeu. Ele vai presenciar o extermínio de uma família, onde tem um pai e uma mãe de aproximadamente 50 anos, duas filhas, uma de 20 e uma de 24 anos, e três meninos, um de 10, um de 7 e um de apenas 1 ano de idade. E esse observador conta que essa família foram todos eles colocados na frente de uma vala coletiva, onde lá já haviam outras pessoas que tinham sido exterminadas antes, exterminadas por fuzilamento, e eles são colocadas na frente dessa vala para serem mortos. E a mãe está segurando esse bebê no colo, enquanto o pai segura a mão do filho de 10 anos, que também está tentando segurar as lágrimas naquele momento. O observador relata que houve tiros, ele vê corpos se contorcendo em cima da vala ou alguns corpos parados em cima de outros corpos que já tinham sido executados antes. E sim, a partir daí eu já comecei a chorar, porque o relato é tão real e no final tem a referência de que aquilo ali é um relato real, que foi vivido aquilo ali, que você tenta se imaginar no lugar do observador, porque na cena o observador não faz nada, ele simplesmente assiste. E a partir disso, a partir desse sonho e de outros sonhos que ele tem, ele começa a mudar a dinâmica das aulas dele. Ele começa a mudar a forma como ele vai ensinar os alunos. Ele quer fazer os alunos serem pessoas que pensam, pessoas que sejam solidárias, que realmente se importem uns com os outros. Ele chega num ponto que ele sobe na mesa da sala de aula, ele está num momento de euforia, de ensinamento da aula, ele sobe na mesa da sala de aula e grita para toda a sala que eles são parceiros de Hitler. Só que aquilo ali, na verdade, ele não está falando para atacar os alunos, ele está falando para despertar a sensibilidade e a curiosidade deles de procurar mais, de se colocar no lugar do outro, de ter compaixão pelas pessoas. Por uns ele é muito bem visto, por outros nem tanto, e outros começam a perseguir ele dentro da universidade. A fama das aulas dele começa a se espalhar pela própria universidade, chega até a reitoria. Ele acaba recebendo alguns processos e infelizmente ele é banido da universidade.
E essa fama das aulas dele tão acaloradas acaba fazendo ele receber vários convites para dar palestras em outros locais, para falar um pouco mais sobre isso. Enquanto isso, ele está tentando se esconder de um complô nazista que tenta matar ele. Isso eu não vou explicar muito para não dar spoiler no livro, você consegue entender bem por que tem um complô nazista. Mesmo nos tempos atuais, uma coisa que eu esqueci de falar é que o livro se passa nos tempos atuais. Se eu não me engano, não fala o ano exato, mas você sabe que se passa nos dias de hoje, não é no passado. E chega um momento que o conhecimento dele é tão grande que ele recebe um convite de um grupo de cientistas alemães. Esses cientistas estão fazendo uma pesquisa com uma máquina super complexa que é financiada pelas Forças Armadas. E essa máquina, essa pesquisa, usa a teoria da relatividade e da quântica para viajar no tempo. Eles querem fazer ele viajar no tempo. Mas por que ele? Simples. Eles querem uma pessoa que tenha conhecimento suficiente para voltar no passado, assassinar Hitler e mudar a história da humanidade. Só isso que eles querem. Uma coisa super simples, super fácil, simples de resolver, não é mesmo? Por que ninguém pensou nessa ideia antes, né? Porém, como eles querem fazer isso? Eles querem que o professor volte até a infância de Hitler e assassinem ele enquanto ele é criança. Sabe aquela história de matar o mal pela raiz? É basicamente isso. E a partir daí o livro se desenrola. A trama da história toda se compõe. O fato interessante é que o livro ele não é todo ficcional. Ele tem a sua parte de ficção, só que ele não é todo ficcional. Ele tem bastante conteúdo real, ele tem referências históricas. O autor pesquisou pra caramba, o que demonstrou que ele teve um domínio sobre o assunto. Isso é importante falar. Quando você pega um tema para poder dissertar, um tema tão grande quanto a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, ele demonstra que ele tem bagagem, que ele pesquisou realmente, ele foi a fundo. E isso tudo, claro, faz com que o Júlio Verne seja alvo dos nazistas. E isso também é associado à vocação que ele tem para lecionar, porque ele é um ótimo professor. Ele quer criar mentes pensantes e não apenas repetidores de ideias. Essa é uma ideia muito forte que o livro traz. O livro é basicamente uma aula de história, não é cansativo de ler, não é chato de ler, mas é uma aula de história que é boa de entender. Bom, eu particularmente gostei do livro, gostei da forma como a história foi construída. O Augusto Cury, o autor, ele faz uma mesclagem entre a parte ficcional, a parte que é realidade, depois volta um pouco, mistura as duas coisas e apresenta uma obra complexa, mas que na verdade é simples de você receber, é simples de você entender. É um livro que talvez se você jogar pela capa você pense que seja só mais um livro falando sobre Segunda Guerra Mundial e nazismo, mas não, ele é uma verdadeira aula de história e uma aula de humanidade para todas as pessoas. Este livro não é único, ele é o volume 1, ele tem a sua continuação, que em breve eu vou fazer a resenha. E na continuação sim, aí eu vou ter que falar sobre o spoiler do final do livro, falar o que acontece. Em breve eu vou fazer a resenha do segundo livro, esse aqui é só o primeiro, não vou dar spoiler, então se você gostou, vai ler o livro porque é um livro ótimo. Falando um pouco do livro, o meu livro, ele é um livro, eu achei um livro bonito, eu tenho ele aqui, só que assim, o meu livro, eu comprei ele numa revista, e ele é um livro, a minha versão é uma versão pequena, eu já vi a versão normal dele, a versão tradicional em livrarias. Eu achei mais bonita porque o nome do autor, o nome do livro, o título do livro está em alto relevo, as folhas são mais bonitinhas. Esse aqui, as folhas são folhas brancas, parecem folhas de dicionário, e ele é um pouquinho pequeno, assim, eu achei uma versão simples. Então esse aqui foi o livro O Colecionador de Lágrimas, o autor é Augusto Cury. Essa edição aqui é de 2012, foi lançada pela editora Planeta Brasil, e eu espero muito que esse livro vire filme, porque se virar filme eu estarei lá na estreia, na primeira fila. E é isso, pessoas. Essa foi a primeira resenha do canal, desculpa se eu tô um pouco nervoso, são as primeiras. Eu espero que com o tempo eu vá melhorando, espero que vocês me deem um feedback positivo. E assim, eu quero dar uma nota para o livro, mas na verdade não é uma nota. Eu não gosto de dar nota para as coisas. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é uma medição do quanto o livro me impactou. Não vai ser uma nota para se basear se o livro é bom ou ruim. Vai ser uma nota para basear na minha experiência que eu tive. Vocês também podem colocar a sua nota aí, se você já leu o livro, coloca a nota aí nos comentários o que você achou. Só que assim, eu não vou usar critérios muito altos, então eu vou usar só a nota de 0 a 5. Esse livro aqui, O Colecionador de Lágrimas, eu dou nota 4. É isso, pessoas. Esse foi o vídeo dessa semana, obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado, perdoe os erros, estou começando e eu espero que realmente vocês leiam esse livro, leiam a continuação, porque é um livro muito bom, é de autor brasileiro. Se você gostou do vídeo, muito obrigado por ter assistido, não esquece de deixar o seu like e se gostou do conteúdo do canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos.
ok? Eu te vejo aqui no próximo vídeo. Até mais.